Sobre outro assunto bem legal agora, né? Fugindo um pouquinho aqui do São Paulo, mas o São Paulo, né, foi manchete internacional, né? E você pergunta, Alemão, por que aconteceu, né? Que São Paulo foi para as manchetes aí ao redor do mundo. Para todo mundo que é fã também, além do futebol, além do São Paulo, fã de Fórmula 1, assim como eu, né, que sempre acompanha, esse final de semana nós teremos o Grande Prêmio aqui em Interlagos, né? Aqui no estado de São Paulo, e o Bottas, né, que é um piloto midiático, um piloto aí que já trabalhou durante muito tempo na Mercedes e vai voltar à Fórmula 1 em 2026, estava surfando e estava com a camisa do tricolor paulista, exatamente, e isso, obviamente, acendeu aí os holofotes, né? Estamos no estado de São Paulo e o Bottas com a camisa do clube, né? Do São Paulo Futebol Clube, e isso realmente repercutiu aí bastante a camisa do São Paulo, a marca, né? Realmente se transformando cada vez mais internacionalmente conhecida, tá bom, rapaziada? Então, deixa aí nos comentários, né, se você é fã de Fórmula 1, quem que você acha que vence essa corrida aí neste próximo domingo. O campeonato tá pegando fogo, assim como o Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Não é normal, né, um jogador de ataque ser expulso tantas vezes como é o Plata. A gente pode descontar lá a expulsão contra o Estudiantes, que de fato foi injusta e até revertida depois, mas a gente tá falando de um atleta que em um espaço de uma semana foi expulso 2 vezes. Ele foi expulso quarta-feira passada, na Argentina, e provocou parte dessa expulsão. Podemos achar exagerado ou não, debater esse aspecto ou não. E hoje, de novo, um lance de imprudência, estabanado, e ele atrapalhou o jogo do Flamengo, né? Eu acho que a gente precisa dividir o jogo em algumas partes, dá para analisar muita coisa. Acho que o São Paulo fez um jogo muito bom essa noite na Vila Belmiro, diante daquilo que ele podia fazer, que era marcar muito o Flamengo, com muita concentração, muita organização, da forma que o Crespo armou o time para marcar, Sabino jogando mais como um lateral esquerdo em vários momentos, Bobadilla jogando como um meia pelo lado direito, para ter combates individuais no campo inteiro, né? Então a gente via o Luiz Gustavo subindo para marcar o Pulgar, o Pablo Maia se fixando no Arrascaeta, o Sabino percorrendo uma distância grande do campo atrás do Carrascal, o Cédric a mesma coisa contra o Samuel Lino, porque é muito difícil você enfrentar um time como o Flamengo, a diferença de qualidade dos dois é muito grande. Eu acho que o São Paulo conseguiu reduzir bastante essa qualidade do Flamengo no dia de hoje com esse trabalho de marcação. É claro que a expulsão condiciona o jogo, muda demais o jogo, o Flamengo vencia no momento em que o Plata foi expulso. É difícil imaginar e projetar que o São Paulo teria força num 11 contra 11 para buscar o empate mais uma vez, sai na frente cedo, sofre o empate logo na sequência, consegue controlar na marcação o primeiro tempo, sem criar muito, mas marcando muito bem. Mas a partir do momento que ele toma o 2-1, é difícil imaginar que ia conseguir reagir dentro do jogo. Então a expulsão do Plata, nesse sentido, né, ele cai como uma luva para os planos do São Paulo de tentar ressurgir no jogo, de tentar se recuperar dentro da partida. E consegue a partir da expulsão do Plata, as mudanças feitas pelo Crespo, coloca o time um pouco mais pra frente e vem a jogada ali com a participação do Ferreirinha em cima do Emerson Royal, para mim um elo frágil nessa defesa do Flamengo. Entendo que é um jogador de rotação hoje, para mim o titular da posição é o Varela, mas acho que o Emerson tá bem abaixo do nível dos demais do Flamengo, da linha defensiva e até do grupo em linhas gerais, e de novo falha ali em um lance capital. Então a expulsão condiciona, mas acho que não dá pra gente olhar só pra ela no resultado final do jogo, né? Não dá pra atribuir o empate apenas à expulsão do Plata. Claro, ela tem uma parcela importante, mas acho que é importante a gente frisar também que mesmo diante de novo, uma ação estabanada do Plata, São Paulo fez um jogo muito bom na Vila dentro das suas possibilidades. São muito menores que as do Flamengo e acho que conseguiu um empate muito merecido. Perdeu o jogo, acho que seria demais pelo que o São Paulo fez no jogo e pelo que o Flamengo produziu também. Então, para mim, o empate acaba sendo o resultado mais justo até dentro do jogo. Eu achei um empate mais ou menos previsível. Não tem sido fácil, obviamente, para o Flamengo derrotar o São Paulo aqui no estado de São Paulo, embora seja bem evidente que nos últimos tempos o Flamengo invariavelmente teve times muito melhores que o São Paulo. Mas não custa lembrar que, por exemplo, em 2020, na rodada final, o São Paulo quase tira o título do Mengão, né? O São Paulo derrota o Flamengo do Rogério Ceni e acabou sendo campeão graças a um heróico empate aí do Corinthians em Porto Alegre contra o Internacional. Agora, esse empate, ele obviamente vai ser muito comemorado, já está sendo comemorado, né, pelo torcedor do Palmeiras, mas nós temos que lembrar o seguinte: teoricamente é ruim para o Flamengo, é fato, né? O Flamengo ele iguala o Palmeiras em número de pontos, mas o Palmeiras fica com um jogo a menos. Só que tem uma coisa, dos 8 jogos finais, e agora o Flamengo tem 7, né? O Palmeiras e Flamengo
eles têm adversários de nível de dificuldade mais ou menos parecido. Dos 8, 4 deles se repetem para os dois. O Atlético fora, o Mirassol fora, o Santos em casa e também o Fluminense, os dois jogando seus próprios, enfim, o Flamengo jogando contra o Fluminense lá no Maracanã, embora com o mando tricolor, e o Palmeiras recebendo o Fluminense aqui. Aí, dos outros 4, o Palmeiras vai sair contra o Santos, enfim, o Flamengo sai contra o Sport, é o Palmeiras que sai contra o Ceará, então, enfim, o Palmeiras tem mais jogos fora, mas desses outros 4, o nível de dificuldade para um e para outro também não é tão distinto assim. E o Palmeiras, por exemplo, vai a Porto Alegre e o Flamengo viria aqui ao estado de São Paulo enfrentar o São Paulo. Então são jogos de dificuldades mais ou menos equivalentes. Tudo isso para dizer o seguinte: algum deles vai ter que fazer algo fora da curva, né? Por exemplo, ganhar em Mirassol. Mirassol até aqui está invicto em casa. E os dois visitarão Mirassol. Então, é aí que o campeonato vai se resolver. É muito provável que amanhã o Palmeiras consiga abrir esses 3 pontos, só que também no final de semana o Palmeiras vai a Mirassol e vai dar para o Flamengo descontar pelo menos parte dessa diferença. A gente vai ver um campeonato muito equilibrado, pau a pau até o final, e qualquer prognóstico agora, ele é muito sujeito a ele. São Paulo tem suas dificuldades, além das dívidas, muitos jogadores no departamento médico, mas no frigir dos ovos, um empate na Vila Belmiro. Se fosse no Morumbi, talvez a situação fosse diferente. Talvez com o apoio da torcida, sobretudo depois que o São Paulo ficou com um jogador a mais, de repente o tricolor poderia ter conseguido algo melhor. O time abriu o placar logo no comecinho do jogo, e aí o Tapia serviu o Luciano, que estava voltando de suspensão, que tomou cartão amarelo nesse jogo, na volta dele, mas eu acho que a arbitragem está pegando meio no pé do Luciano, que fala bastante, mas ele é um cara que merece respeito. Fez 1-0, não deu tempo de comemorar, só o árbitro viu, ou com muita boa vontade, o árbitro viu o pênalti 2 minutos depois do Pablo Maia no Arrascaeta, o Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Não quis nem saber de VAR. Eu enxerguei tudo, com esse zóio que a terra há de comer. E aí ele nem ligou para a decisão do Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina, o xará dele, o cara do VAR. O Arrascaeta bateu, o Rafael foi até bem no lance, mas a bola muito no cantinho, 95 gols do Arrascaeta, o estrangeiro com mais número de gols, com o maior número de gols pelo rubro-negro. O Luciano logo depois tomou cartão amarelo, já estava meio pé da vida. Tudo bem que o Flamengo ainda teve um gol impedido do Samuel Lino no finalzinho da primeira etapa, e aí, cara, Ferreirinha, para mim, foi um dos melhores jogadores em campo. E quando o São Paulo parecia cozinhar, o time do Flamengo, que precisava dos pontos nessa briga pelo título, aí teve o gol da vantagem do placar mais uma vez. Aos 18 minutos, o Flamengo passava à frente, né, com o gol do Samuel Lino. 4 minutos depois, o que aconteceu? O Gonzalo Plata acabou tomando cartão vermelho, foi muito violento em cima do Arboleda. Bom, aí o São Paulo mexeu, eu achei que o Crespo poderia ter aberto mão do esquema com 3 zagueiros, com um jogador a mais, mas não. E a coisa acabou dando certo. E teve uma jogada muito legal do Mike, e o Ferreirinha acabou fazendo o 8º gol dele na temporada. Tá chegando, hein? Faltam 2, é o 5º no Brasileiro. O São Paulo joga no final de semana, joga de novo na Vila Belmiro contra o Red Bull Bragantino, que ganhou do Corinthians. E quem agradece esse empate foram Palmeiras e Cruzeiro. O Flamengo dando uma emperrada aí. Quem agradece por esse empate é o Flamengo, agradece a CBF, agradece esse pênalti Mas isso mostra que, na verdade, o Flamengo teve não foram muitas chances de gol, porque o São Paulo entrou com 3 zagueiros, 3 volantes, entrou para marcar o Flamengo mesmo, até porque estava desgastado no fim de semana, e tinha esse aspecto do jogo ser na Vila, então ele decidiu essa opção com 3 zagueiros, que viravam 4 ali defendendo quando o Cédric voltava. O São Paulo praticamente só marcou, né, no primeiro tempo.
Fora esse lance dado ali, o Pulgar é quem erra, né? Que entrega o gol pro Luciano. Ele erra o passe, que tem uma recuperação de bola e o Luciano faz o gol. E aí eu acho que já depois tem um gol do Lino também impedido, né? Que foi ali por centímetros, estava impedido de fato. Aliás, esse garoto fez o gol hoje, mas ele é meio azarado, né? Porque assim, um monte de bola que ele vai fazer o gol, vai se recuperar, e aí ali por centímetros ele tá. Mas hoje, se não fosse o seu colega Plata, ele provavelmente teria saído hoje como o herói do jogo, né? Mas o equatoriano não deixou. Então eu acho que depois virou o jogo inteiro. Eu acho que o Crespo foi bem nas substituições, porque às vezes a gente falou aqui, o Felipe armou o time para jogar atrás, só que deu certo contra o Racing, deixou o Racing longe do gol dele, e agora o Crespo conseguiu fazer, botou esse garoto Mike na direita, conseguiu armar uma pressão ali para cima do Flamengo, até sair o gol do Ferreirinha, que era o melhor em campo pelo São Paulo, né? Já tinha criado outras chances, enfim. Acaba que o resultado refletiu aí o que provavelmente é o que o Juca fala, né? Não dá para prever o passado, mas provavelmente o Flamengo teria o andamento do jogo era para ele ganhar o jogo se o Plata não tivesse sido expulso. O Samuel Lino até falou sobre isso que você trouxe, né, Rodrigo? Ele disse, nunca a confiança esteve baixa, às vezes a fase fica pior, né? Realmente, às vezes a fase não ajuda. Agora, no duelo tático, sair, né? O Crespo... Exato. Quando ele fez o gol, tava a plaquinha já levantada e entrar o Luiz Araújo e ele fez o gol. Desculpa interromper. Imagina, o Danilo, no duelo tático, o melhor pro Crespo, realmente, porque quando a gente viu a escalação, né, o time do Flamengo, no papel, é muito superior. Eu acho que o duelo tático, para mim, ficou mais... A gente viu o que aconteceu depois da expulsão, né? Porque como a gente estava falando aqui, no começo do jogo, o Flamengo foi melhor, embora o São Paulo tenha feito ali o gol aos 2 minutos, mas depois o Flamengo se recuperou bem e teve controle. O Felipe Luiz, eu até disse na primeira entrada, e o Rodrigo também complementou agora, como você vai falar que ele errou hoje, né? Sendo que ele usa essa estratégia e já deu certo contra o Corinthians lá na Copa do Brasil, deu certo agora contra o Racing, quando teve um a menos, e em que o Flamengo sofreu quase nada com o Racing, né? Na verdade, sofreu até mais quando estava 11 contra 11 lá contra o Racing, aparentemente. Depois o Rossi fez uma ou outra defesa quando ficou 11 contra 10, mas o Felipe Luiz usa essa estratégia. Quando eu vi, eu ainda mandei num grupo de amigos aqui que a gente fica falando de toda a rodada. Aliás, hoje, nossa senhora, quanto jogo para falar. E eu mandei, agora o Flamengo vai fazer igual fez contra o Racing, né? Vai ficar ali atrás, o São Paulo esquece. São Paulo não vai conseguir arranjar nada aí. E aí, numa bola cruzada para lá e para cá, aparece o Ferreirinha, que estava fazendo um bom jogo, mas que fazia tempo que não fazia gol, que não conseguia realmente animar a torcida do São Paulo. E apareceu para fazer esse gol. Mas, de novo, eu não culpo o Felipe Luiz, eu não falo que ele foi covarde, eu não falo que ele errou. Ele fez a mesma estratégia que já deu certo em outro momento e dessa vez o São Paulo foi feliz. Aí sim, né, o Crespo mudou o time, se jogou para cima do Flamengo e conseguiu o resultado. E uma coisa que para mim ficou, acho que o desgaste e tal, mas ficou muito claro como o São Paulo melhora quando Marcos Antônio e Lucas entram, né? O Lucas ainda muito longe de ser o jogador que ele já foi, talvez não volte mais, porque teve muita lesão consecutiva e já está numa idade um pouco avançada para jogador de futebol. Agora, Marcos Antônio é muito bom jogador e muda bastante a partida quando entra. Mas devia ter começado como titular, não, né? Entrou depois para dar esse gás. Aparentemente é questão do desfalque, né? Do desgaste, desculpa. Então é difícil a gente falar daqui, porque não faz muito sentido o São Paulo poupar time contra o Flamengo, né? Não tem Libertadores, não tem Sul-Americana, não tem Copa do Brasil, então só pode ter sido desgaste. Tá. Cédric Soares em Portugal, recebendo sondagem, bora explicar um pouquinho do que a gente conseguiu de informação. Primeiro dar os créditos ao portal Avante Meu Tricolor, que trouxe a informação dessa possibilidade aí do Cédric Soares estar sendo sondado por equipes portuguesas, e aí bora explicar alguns detalhes. Conversei com algumas pessoas referentes ali que trabalham, que estão próximas ali do Cédric Soares, e me confirmaram que desde a última janela de transferências, a europeia, algumas equipes de Portugal fizeram um contato para saber mais detalhes da situação do jogador, como ele tá fisicamente, porque o Cédric, né, ele foi um jogador de seleção portuguesa, por mais que ele tenha já 34 anos, ele foi minimamente relevante na trajetória recente de Portugal. Então os clubes dão uma olhada e falam, caramba, ele voltou a jogar, como é que tá ele, os números, o scout,
como é que tá a análise e desempenho dele, como é que ele tá fisicamente. Então, equipes de Portugal que chegaram a sondar essa situação. Não fizeram proposta nem nada do tipo, até eu conversei com o pessoal de São Paulo que obviamente negou que tenha recebido qualquer coisa, mas que até o contrato longo que ele tem impossibilita qualquer tipo de negociação, porque eles imaginam, cara, o Cédric ele tá feliz no São Paulo, ele tá adaptado, não tem um problema de língua, né? Tem ali algumas questões de português de Portugal para português brasileiro, mas ele tá muito bem adaptado. Contrato longo. Está sendo uma das lideranças internamente. É bem quisto pela comissão técnica, é bem quisto pelo grupo. Só se pintasse algo que ele fala, cara, eu preciso voltar para minha terra, preciso voltar para o meu clube, para um clube, por exemplo, o Sporting de Portugal, que foi uma das equipes que só trocaram uma ideia, que só foi ver como ele tá, mas até num sentido de, pô, que legal que você voltou a jogar do que provavelmente com interesse de contratação. O Braga de Portugal também foi uma equipe que chegou a sondar, a procurar mais detalhes, mas tudo muito no âmbito bem inicial, né? Até uma pessoa me confidenciou que o Cédric ele tem bons contatos em Portugal, que foram até dirigentes e tudo, que são conhecidos dele, que foram perguntar, fizeram essa sondagem, então não é algo muito oficial. E ao São Paulo há uma impressão de que, por exemplo, se o Cédric tivesse com o contrato terminando agora em dezembro, aí sim ele seria um ativo legal para alguns clubes portugueses, porque seria um reforço gratuito, né? Mas como ele tem contrato até 27, quando os clubes vão olhar e falar, contrato até 27, aí teria que negociar a liberação, teria que conversar com o São Paulo para pagar uma grana, então o São Paulo não acredita que todas essas sondagens vão se concretizar em algo mais forte, então acreditam que o Cédric deve permanecer no São Paulo sem maiores problemas. O que você acha disso tudo? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. A venda que o São Paulo pode realizar em dezembro, na próxima janela de transferências, não é Nestor, não é Galopo, que já devem ser vendidos, não é Pablo Maia e não é Rodriguinho. O nome que está sendo forte nos bastidores é o do meia Gustavo Zarabelli. Ele que tem 16 anos, né, 17, vai fazer 17 anos, ele é um jogador muito promissor. O Zabarelli, ele é um meio-campista, mais atacante até ali, e ele tem tido muitos contatos do futebol europeu, até ele é agenciado pelo escritório do Giuliano Bertolucci, até do que a gente tem de informação. Pessoas que trabalham com o Zabarelli devem ir para a Europa nos próximos dias para conversar com alguns clubes ali referentes a essa situação do Gustavo. É um jogador muito promissor, mas o São Paulo precisando vender, né, porque acabou gastando demais, foi irresponsável aí na sua gestão. É bem possível até que aconteça algo bem próximo com o que houve com o Ângelo, que o São Paulo negocie o atleta e aí depois, ali que ele completar 18 anos, ele vai embora. O Barcelona é o clube mais interessado neste momento, já existem conversas iniciais com o diretor do Barcelona, que é o Deco, e a expectativa é desse encontro aí, para tratar de diversas outras coisas, tá? Mas o nome também do Gustavo será debatido e existe uma possibilidade real do Barcelona aproveitar esse momento, fazer uma proposta oficial para levar o jogador visando o seu futuro. O que você acha disso tudo? Eu quero muito saber a sua opinião nos comentários. Lucas Moura e Marcos Antônio, porque eles ficaram no banco de reservas na partida contra o Flamengo. Até a prévia, né, dava conta de que existia a expectativa do Crespo manter aquela base daquele time titular para esse compromisso contra o Flamengo, um compromisso importante, um compromisso onde ele precisava dos 3 pontos, então a ideia teria ter força máxima. Mas o que acontece? A gente trouxe até com exclusividade no nosso pré-jogo e a gente vai trazer novamente aqui o que a gente conversou com algumas pessoas quando a gente soube da escalação. Marcos Antônio e Lucas, eles são jogadores que, infelizmente, mesmo sendo de uma ótima qualidade, eles sofreram com alguns problemas físicos nesta temporada. O Lucas, a gente já sabe toda essa questão do joelho, e o Marcos Antônio também, várias questões musculares. Então, eles estavam ali num período que era melhor não forçar os 90 minutos, que seria arriscado que eles jogassem os 90 minutos por conta do famoso controle de carga. Então, a comissão técnica, junto com a fisiologia, todo mundo olha ali e fala, poxa, acho que para esse jogo vamos fazer um controle ali, ele não joga todas as partidas, ele fica ali de fora, pode entrar durante o intervalo ou no segundo tempo para poder ajudar.
Mas até em termos de, quando a gente fala controle de carga, não é só nem por uma questão lesiva, é até questão mesmo do próprio lado físico dos atletas. Vocês vão lembrar que contra a LDU, não faz muito tempo, o Marcos Antônio tinha ficado de fora por conta de sobrecarga muscular. Então é um jogador que precisa dessa atenção, e o Lucas Moura idem, né? O Lucas Moura, ele tem tido essa dosagem, tem tido uma sequência de jogos, mas sempre tendo essa dosagem de minutos, sendo substituído no segundo tempo, agora acabou ficando no banco de reservas. Então a ideia de ter deixado eles de fora desse compromisso inicialmente foi por conta dessa questão de controle de carga. Não só, repito, por uma questão física dos atletas, né, em termos de lesão, mas muito também até para engrenagem, né? Imagina você ter 2 jogadores que não estão ali na sua plenitude física, isso poderia prejudicar a engrenagem. Então, por conta disso, os 2 jogadores ficaram no banco, mas a expectativa é de, já contra o Bragantino, os 2 estarem à disposição e poderem voltar ao time titular. O que você acha disso tudo? Quero muito saber a sua opinião nos comentários. Luciano ficou pé da vida e com razão com a arbitragem. Desta vez, daremos razão ao Luciano, que toma ali alguns cartões bobos, mas vamos entender um pouco desse contexto, dessa reclamação do Luciano. Inclusive, ele deu entrevista no intervalo do jogo falando sobre isso. O ponto de reclamação do Luciano, primeiro, foi do pênalti. Na visão dele, e até ele traz um apontamento interessante, eu não vou nem discutir se foi pênalti ou não, acho que há elementos para marcação e há elementos para não marcação. Mas o argumento do Luciano é, poxa, sempre contra o São Paulo é uma demora para dar pênalti, é um martírio para dar pênalti. Para dar pênalti para o São Paulo precisa ser muito pênalti, precisa ser escandaloso, e às vezes nem assim dão, né? Vide o confronto contra o Palmeiras. Então, essa é a reclamação do Luciano. Aí, pro Flamengo, teve o pênalti no Arrascaeta, que tem ali os seus elementos para dar e para não dar o pênalti, e aí já marca de imediato e tudo. E aí, até se vocês forem ver nas imagens depois, houve uma pressão muito grande do São Paulo. Acho que até pode ter sido conversado isso internamente. Houve uma pressão, né, contra a arbitragem, justamente ali depois da marcação do pênalti no Arrascaeta. Então os jogadores foram pressionar e tudo, e aí uma outra alegação do Luciano é que o Rafael, ele é obrigado, por ser goleiro, a designar a arbitragem e falar, ó, quem vai ser o responsável por falar com você vai ser o jogador X, e normalmente é o Luciano. E aí o Luciano, né, ele foi falar com o árbitro com as mãos para trás, ele foi lá falar com a arbitragem, ele foi rápido, ele foi lá correndo para falar com a arbitragem, mas não foi de uma maneira assintosa, foi com as mãos para trás, justamente para cobrar o cartão amarelo para o jogador do Flamengo, e ele sendo designado a ser o cara que ficaria ali no campo para ser o responsável do São Paulo por falar com a arbitragem, ele tomou cartão amarelo por isso. Então também rola uma perseguição com o Luciano, que sim, às vezes toma cartão amarelo besta, mas desta vez ele tomou um cartão amarelo que, na minha visão, não foi justo, e acredito que para muitos também não, porque fica uma carta marcada. O Luciano não pode falar um A, mesmo ele sendo, entre aspas, o capitão, já que o Rafael tem a tarja, mas dentro de campo ali, como sempre o goleiro tem que colocar para a arbitragem alguém de linha para falar, ele foi o escolhido, mas a arbitragem não se importa, porque o importante é ficar dando cartão amarelo para o Luciano, independente do que ele faz ou não. Então acho que a reclamação do Luciano foi muito pertinente nesse caso, e acho que ele foi muito bem nessa reclamação, porque de fato não faz sentido. Acho que a marcação do pênalti, na minha visão, tá, eu acho que foi, mas não é algo que eu debata assim forte. Acho que concordo também com quem achar que não foi, que futebol é contato, futebol né, se for ficar marcando qualquer contato, né, é complicado, mas, por exemplo, o pênalti do Ferreirinha contra o Vasco, para mim, foi bem mais pênalti, e sequer foi checado ali, o árbitro não foi ao monitor para ver, o árbitro da partida contra o Flamengo também não foi ao monitor e também não viu ali a marcação, não precisou ali ir ao VAR para rever ou não algum lance. Enfim, o que você acha disso tudo? Quero muito saber aí a sua opinião aqui nos comentários. E o Patrick, hein? Tá fora do São Paulo? Bora trazer mais detalhes sobre essa situação. Assim que a gente vê a escalação e a ausência do Patrick, a gente vai checar, vai apurar, vai entender, e realmente não há uma confiança por parte da comissão técnica hoje no Patrick. Há elogios internos, tá? O Patrick é um jogador muito disciplinado, ele é um atleta que, por exemplo, se for para fazer terceiro zagueiro nos treinamentos, ele faz, ele é um jogador que cumpre horários, ele é um jogador comprometido, ele é um cara bom de grupo, ele tem um perfil um pouco mais tímido, mas só há elogios, de fato, para o Patrick.
no dia a dia, nos trabalhos, nos treinamentos e tudo. Só que, infelizmente, nas oportunidades que ele teve para jogar nessa temporada, ele não conseguiu ser seguro. Ele não conseguiu ser um jogador que a torcida olhasse e falasse, beleza, vai jogar esse cara, a gente pode, por exemplo, igual o Tapia, tem as suas limitações táticas, mas tá bom, ele consegue realmente entregar alguma coisa ali. No caso do Patrick isso não acontece, porque infelizmente a gente até vê uma qualidade técnica, principalmente na qualidade de passe, mas acho que até pode ter acontecido um erro na transição com o Patrick, acho que pode até acontecer uma troca de posição do Patrick, porque acho que ele não tem uma dinâmica para ser um lateral, quem sabe ali e também não tem estatura para ser zagueiro, e não tem porte físico para ser zagueiro, quem sabe ali ele se tornar um volante futuramente na carreira para que ele consiga continuar atuando em alto nível e quem sabe suprir a expectativa que foi se criada desde os tempos da base, quando ele era sempre convocado para as seleções brasileiras, mas o Patrick com a camisa do São Paulo no profissional não rendeu, não rolou, não houve essa confiança. Então não houve essa confiança por parte do Crespo. Imagina, eu vou enfrentar o segundo colocado, o time que é finalista da Libertadores, com o time principal, eu vou botar o Patrick nessa, que em outras ocasiões até mais favoráveis ele não conseguiu entregar, então por conta disso o Crespo optou ali por fazer outras alternativas do que propriamente a do Patrick. E a gente vai conversar com algumas pessoas ali de dentro do São Paulo e há um consenso de que o Patrick é mais um jogador que não deve ficar para a próxima temporada. Ele tem contrato, se não me engano, até abril de 2027 e não deve ficar, e a expectativa do São Paulo é de fazer negócio com o Patrick na próxima temporada, seja um empréstimo com obrigação de compra ou opção de compra, um empréstimo só realmente para ele ter rodagem, para quem sabe ele voltar em 2027 e ter mais maturidade. Até perguntei, poxa, se rolar esse empréstimo até dezembro de 26, vocês vão ficar só com 4 meses do contrato vencendo. Vocês vão alguma conversa para tentar renovar, estender esse vínculo e aí depois sim você emprestar? E a resposta foi não. Então existe uma expectativa legal até. O Patrick que quase saiu do São Paulo na reta final da janela de transferências, né? Tava tudo acertado ali com o Paphos do Chipre, mas ali de última hora a equipe chipriana quis mudar os termos, e aí por conta disso ele acabou ficando. Mas para a próxima temporada o São Paulo tinha a expectativa de fazer negócio aí com o Patrick. A expectativa é pegar basicamente uma proposta que o São Paulo tinha aceitado ali com o Paphos, né? Algo de a gente aceita emprestar, faz uma obrigação de compra ali, se ele bater umas metas, o clube vai e paga 1,5 milhão de euros, 2 milhões de euros, 2,5 milhões de euros, que acho que o São Paulo acredita que consegue projetar no mercado da bola. O que você acha dessa situação do Patrick? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Ferreirinha foi ala pela esquerda, me agradou. Agradou você? Eu vou trazer alguns bastidores. O Crespo, né, ele não teve tempo para poder trabalhar. Ele não teve tempo para buscar uma outra alternativa por ali. Então o Crespo, ele, óbvio, teve uma conversa com o Ferreirinha para ver se ele poderia fazer essa função, porque é diferente você ser ponta esquerda para você ser ala, até porque tem alguns momentos aqui em que o Ferreirinha ele teve que ajudar na marcação, ele teve que fechar espaço. Foi importante também um papo do Sabino e do Arboleda também para o Sabino, né, e o Arboleda fazerem essa cobertura e darem essa proteção para o Ferreirinha, que ofensivamente entregou. Ele teve vários bons momentos e na partida, inclusive, para mim ele foi um dos principais destaques. Você pode concordar com o outro que foi melhor, mas acho que pelo menos um top 3 o Ferreirinha foi. E aí houve esse papo com o Ferreirinha, ó, você topa? Bora fazer essa função? E o Ferreirinha prontamente, obviamente, que topou, ele queria jogar, ele queria ter essa oportunidade, e nesse papo ele topou esse desafio de fazer realmente essa ala pela esquerda, e na visão do Crespo também ela era a opção mais segura, era dos jogadores o que mais poderia se assemelhar a fazer a função. Porque, pensa comigo, todos os outros seriam um improviso maior do que o Ferreirinha. Porque o Sabino não é lateral, ele pode jogar de zagueiro pela esquerda, mas ele não é lateral, e ele mesmo já expôs publicamente após a partida contra o Bragantino no ano passado, que detestou jogar de lateral. O Luiz Gustavo, hoje é volante, não tem como o Luiz Gustavo ser lateral. O Cedric com o Ailton, do outro lado, pé trocado, totalmente improviso. Então você vai vendo que nenhuma alternativa era mais segura, e o Ferreirinha você fala, poxa, ele é ponta esquerda, só descer uma casinha. Então, sabe, foi a opção mais segura por parte do técnico Hernan Crespo, que preferiu essa escolha, e aí por conta disso ele acabou optando aí pelo Ferreirinha. Você gostou da utilização do Ferreirinha atuando como ala esquerda? Quero muito saber aqui a sua opinião nos comentários. Esse